Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias. Fascismo ou estupidez? O que é exatamente o fascismo? Esse é um tema que eu estou trazendo hoje para meditação, para discussão, para pensar. O fascismo é um movimento deflagrado por Benito Mussolini na Itália. Tem por símbolo o fácio, que é um símbolo etrusco de milhares de anos atrás, que representam feixes amarrados entre si, tendo no centro uma machadinha. Estes feixes simbolizavam a união do povo, comandadas por uma machada, por um símbolo de poder, por um líder. Esse foi o símbolo adotado por Mussolini para o fascismo. Era o fácio. O fascismo se caracteriza por um líder carismático capaz de discursar para as massas e empolgá-las. O fascismo se apoia, sobretudo, em sindicatos de trabalhadores que louvam o líder carismático. Ele cria sindicatos para apoiá-lo. Ele não destrói sindicatos, ele não destrói o movimento sindical, ao contrário, ele coopta o movimento sindical, como fez Getúlio Vargas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. O fascismo cria organizações de mulheres, de jovens, como se fossem escoteiros, com outro nome, para saudar e sustentar o governo. O fascismo cria símbolos, como o sigma dos integralistas brasileiros, como a suástica nazista. O fascismo cria roupas próprias, uniformes próprios, como os camisas pretas alemães, como os camisas pardas da ação integralista brasileira. O fascismo se dá debaixo do poder, da ordem, da liderança de um líder carismático, um líder que sabe discursar, que sabe falar, além de duas frases, com conexão, com coerência. Como Plínio Salgado, presidente da Ação Integralista Brasileira na década de 30, comandante fascista claríssimo. Os fascistas da Ação Integralista Brasileira, como os nazistas, desfilavam com símbolos de mão, tinham palavras próprias, tinham códigos. Isso é o fascismo. Ele tem um objetivo. O fascismo é inteligente. O estúpido não. E estupidez, segundo o dicionário, não é nem ignorância ou incultura. Estupidez é falta de inteligência. O que nós temos hoje é muito mais estupidez, me parece, muito mais falta de inteligência do que fascismo. E que redunda, às vezes, em atos estúpidos, que por serem estúpidos e não serem inteligentes, são obrigados a voltar atrás, ou a desdizer, ou a não chocar a todos, como abrir um guarda-chuva na sala de um ministério e imitar Jenny Kelly dançando na chuva, ou como dizer que viu Jesus na goiabeira. Mas a gente não tem exatamente um líder fascista. Podemos ter um estúpido. Mas o líder fascista sabe discursar muito bem. É diferente o fascismo, o autoritarismo e a estupidez. O regime militar de 64, que foi um dos movimentos fascistas do Brasil, nós tivemos 3 movimentos fascistas, a meu ver, no Brasil. Um claramente comandado pela Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, na década de 30. Chegou a ter de 600 mil a 1 milhão de filiados na época. O segundo foi o próprio Getúlio Vargas, namorando e flertando com as nações do eixo, com o nazifascismo, e sendo aplaudido pelos trabalhadores em plena ditadura como o pai dos pobres, como o salvador da pátria, carismático, trabalhadores do Brasil, e todos ouviam, os trabalhadores diziam, é o meu pai, morreriam por ele, criando sindicatos, criando o movimento sindical brasileiro debaixo do Estado brasileiro, segundo o modelo fascista italiano. O outro movimento fascista foi o regime autoritário e militar de 64, que não tinha exatamente um ditador, mas tinha atitudes autoritárias e muitas vezes fascistas. Mas às vezes também estúpidas, como a censura. A censura é um resquício que vem não de regimes fascistas, mas de regimes autoritários, de um Estado autoritário que quer controlar o pensamento da criatividade. Mas havia dentro da censura censores estúpidos, ou seja, aqueles que não tinham inteligência. Os que saíam, por exemplo, procurando Sócrates para aprender. Onde é que está esse tal de Sócrates que escreveu essa peça? Traz ele aqui para interrogatório. Era desse jeito. Mas este momento que a gente vive não é exatamente um momento fascista, é um momento estúpido. De uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e que serve de ariete, serve de marionete, serve de fantoche, serve aos interesses de manipuladores, que não tem nada a ver com o fascismo. Uma das características do fascismo é a defesa intransigente do nacionalismo. Mas não é um nacionalismo de bandeira no meio da rua e cantando o hino nacional, não. É de fortalecimento da nação, da pátria. Mas não é só da pátria por orgulho, eu sou orgulho de ser brasileiro.
é de atitudes claras e concretas de defesa nacional. E não de bater continência com a bandeira americana. E não de atrelar a política exterior à política exterior dos Estados Unidos. E não de entregar o país completamente a uma outra potência. Um regime fascista jamais entregaria o país, as nossas riquezas, o petróleo, a Amazônia, os aquíferos. Um regime fascista faria isso engrandecer, teria por objetivo levar o país a ser exatamente uma grande nação, uma superpotência, amedrontando o mundo, como fez Mussolini e Hitler com seus regimes nazifascistas. Não é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje não é fascismo, é pura estupidez. E eu prefiro chamar de estúpido do que de fascista. Muitas vezes em casa um pai que bate nos filhos, quebra a mesa, quebra a casa toda, tem assomos de raiva, e é chamado de fascista. Ele não é fascista, ele é um estúpido. Ele é sobretudo estúpido, no sentido de ser grosso, mas também no sentido de ter pouca inteligência para lidar com seus traumas, com suas frustrações. O estúpido é aquele onde o cérebro sai junto com os intestinos pela barriga. Muitas vezes a gente chama um guarda de trânsito que nos multa sem nenhuma razão de multar, de fascista. Não, ele não é fascista, ele é só um estúpido, mais um estúpido na coleção de estúpidos com quais nós temos que conviver. Qualquer pessoa com inteligência se sente ofendida de ter que conviver com estupidez. Quando o ministro pede que pais dedurem professores, filhos, alunos que estão se posicionando no direito democrático de manifestação, ele cultiva a deduragem, cultiva a caguetagem, cultiva, em última análise, a estupidez. Então nós temos hoje muito mais estupidez do que fascismo. Se tivéssemos realmente fascismo, Deus nos acuda. Teríamos pessoas fardadas no meio da rua. Teríamos movimentos marcados, de passo marcado, cadenciado. Teríamos símbolos fascistas. O que nós temos são símbolos nacionais. Pensem nisso, eu trago isso para a meditação de vocês, para o pensamento de vocês. Um abraço. E não se esqueçam, não é fascista, é estúpido. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.